purifica, Senhor. Me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Como Naamã. Como Naamã. Do teu poder. Do teu poder. Mais uma vez, Senhor. Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar, Senhor. E mergulhar nas águas do teu amor. Nos purifica, meu Pai. Me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Como Naamã. Como Naamã. Do teu poder. Do teu poder. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nessa tarde o Senhor venha nos purificar, que nessa tarde o Senhor venha nos fortalecer, que nessa tarde o Senhor venha falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Podem se assentar? Isso, pode se assentar. Vamos lá, abra a Bíblia de vocês, lá no livro de Daniel, capítulo 9. Vamos lá. Daniel, capítulo de número 9. Vamos lá. Isso, vamos lá. Daniel, capítulo de número 9, tá? O versículo é de número 7. Vamos lá. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Então, meu irmão, você vê, né, continuando aquela pregação de quarta-feira, né, eles estavam passando por aquilo que eles estavam passando, devido a eles não terem dado ouvidos a Deus. Então, para você ver que a vida deles virou uma confusão. Então, se eu sou uma pessoa cabeça dura, se eu sou uma pessoa que não dou ouvido a Deus, ao meu pai, minha mãe, ao meu cônjuge, ao meu patrão, a fulano, a beltrano, mas é como eu disse na quarta-feira, né? Irmãos, Paulo disse que eu devo ouvir de tudo e reter o que é bom, né? Então, irmãos, né, tem coisas que eu tenho que reter, colocar diante de Deus, pedir orientação, pedir a confirmação e assim vai. Mas tem pessoas que é tão cabeça dura, mas é tão cabeça dura, tão orgulhoso, tão arrogante, tão prepotente que ele não dá ouvido a ninguém. E daqui a pouco o casamento dele virou uma confusão. Daqui a pouco, né, as finanças dele virou uma confusão. Daqui a pouco, né, a relação entre pai e filho, entre filho e pai virou uma confusão. Daqui a pouco, meu irmão, a saúde dele virou uma confusão e assim vai. Por quê? Porque é uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente ou algo do tipo, né? Aqui, meu irmão, eu me lembro de Uzias, né? O rei Uzias, ele deixou o orgulho entrar no coração. E o que aconteceu? Ele ficou tão orgulhoso, tão arrogante, tão prepotente, que ele queria fazer algo que não competia a ele. Ele queria entrar dentro do incensário para queimar incenso, e só os sacerdotes podiam fazer isso. E ele falou, eu vou entrar. Irmãos, a Bíblia diz que 80, não foi nenhum nem dois. A Bíblia diz que foi 80 homens de Deus, 80 sacerdotes disseram, Uzias, não faça isso. Uzias, não cabe você entrar aí e queimar incenso, não compete a você. Uzias, meu irmão, não deu ouvidos, entrou, queimou incenso, e a Bíblia diz que ele ficou leproso. A Bíblia diz que os fins da sua vida foi leproso, né? Então, ou seja, a sua vida se tornou uma confusão. Porque os leprosos, eles tinham que viver em uma cidade separada, eles tinham que viver separados, eles não poderiam se misturar, né? Então, a sua vida se tornou uma confusão. Por quê, pastor? Porque
Uzias, né, não deu ouvidos. Então, o povo de Israel estavam vivendo aquela confusão porque eles não deram ouvidos a Deus, aos profetas, aos reis e aos servos, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Então, vamos lá. Versículo de número 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Eu já expliquei para vocês isso aqui outrora. Vamos por partes nesse versículo 11. É mais ou menos assim, ó. As pessoas às vezes criticam Deus, né? Não, porque Deus é mau. Não, porque Deus é severo. Não, porque Deus permitiu essas coisas acontecerem no Velho Testamento. Por quê? Porque, meu irmão, né, existia a lei. Aí veio a lei. Então, meu irmão, né, eles sabiam que Deuteronômio 28 diz, né, a bênção e a maldição. Se eles fizessem o que era certo, eles seriam abençoados. Se fizessem o que era errado, seria a maldição. Tá? Então, só para você ter ideia, meu irmão, nós temos o costume de dizer aqui no Brasil, nós temos o costume de dizer que são 10 mandamentos, né? São 10 mandamentos que foram escritos lá na tábua. Mas, na verdade, são 600 e poucos mandamentos. E lá em Israel, os judeus, as crianças, são obrigadas a irem para a escola e saberem de cor e sapateado, né, como diz o ditado, os 613 mandamentos na ponta da língua. E ai se elas não saberem. Tá? Enfim, então, meu irmão, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Mas vamos lá. Aí, meu irmão, veio, né, o período dos juízes e dos reis, que eu já expliquei para vocês isso aqui outrora. Deus queria ser o rei, né, de Israel, mas eles falaram, não, negativo, nós queremos ser como as outras nações, né? Meu irmão, esse é o problema de muitos, querer copiar outras pessoas, né? O Brasil é mais ou menos assim, o Brasil ele gosta de copiar, né, principalmente os evangélicos, eles gostam de copiar, né, outros povos, né? Mas vamos lá. Aí, meu irmão, né? Não, nós queremos rei também, nós queremos rei, não, porque nós queremos rei, nós queremos como outra nação, né? Tudo isso está escrito em 1 Samuel capítulo 7. Aí Deus chamou Samuel e falou, Samuel, então diz para eles, se realmente eles quiserem um rei, está aqui os estatutos e a lei que o rei poderá, né, fazer. Aí é aquela coisa, né, só resumindo, né, que se você tivesse um filho, o rei poderia recrutar o seu filho. Se tivesse uma filha virgem, moça, o rei poderia, né, recrutar aquela moça para ser concubino, trabalhar com ele lá, né, e tantas outras coisas. E o povo falou, sim, nós queremos, né. Talvez eles nem leram as leis. Os estatutos, né, é como aquela pessoa, né, que assina um contrato sem ler, aí dá alguma coisa errada, aí está lá uma cláusula só, né? É como, por exemplo, nós temos que prestar muita atenção em uma coisa, muitas pessoas são enganadas, sabe como? Propaganda de televisão. Às vezes ela vê uma propaganda, os caras estampam a promoção, aí quando a pessoa chega lá para comprar, aí, né, os caras falam, não, mas é assim, não, mas eu vi na televisão assim, não, mas naquela letrinha pequenininha estava escrito isso, mas isso que eu estou falando. Então a pessoa não lê contrato, a pessoa não lê nada, e às vezes numa pequena cláusula, numa pequena frase, meu irmão, derruba o que a pessoa, enfim, né? Então, como por exemplo, né, está tendo o caso aí do ex-vice-governador, não sei se é vice agora, o problema dele com a esposa dele, com a ex-mulher, não sei, né? Ele está tentando tomar o carro. Só que, meu irmão, para você ver o que uma foto, o que uma pequena observação faz. Só que no dia que ele foi dar o carro para ela, né, eles colocaram o bendito, né, símbolo de presente em cima do carro, eles tiraram foto.
Então, o que a justiça, o advogado dela está alegando? Que o carro não era dele, o carro foi dado de presente a ela. Então, ela não pode devolver o carro. Né? Então, meu irmão, para você ver que são coisas, são pequenos detalhes, que às vezes nós nem percebemos, enfim. Então, a mesma coisa foi, meu irmão, com esse povo. Talvez eles nem prestaram atenção em lei, em estatutos, eles queriam que um rei. E aconteceu o que aconteceu. Então, meu irmão, esse povo, eles sofreram algo que eles sabiam que eles iriam sofrer. É mais ou menos como a irmã Manuelina tem a netinha dela, tem os netos, tem os filhos, já passou por isso, né? Talvez o irmão Gilberto lá também, com as crianças, com os sobrinhos, né? Enfim, né? Vamos supor, não mexe. Se você mexer, você vai apanhar. Se você mexer, você vai levar uma palmada. Se você mexer, você vai ficar de castigo. Ou seja, a criança ou o jovem, ele já sabe, né? Ele já sabe da advertência, que se ele mexer, ele vai apanhar. Que se ele mexer, aí mexeu, apanhou, eu avisei. A mesma coisa foi com Deus. Esse povo talvez indo cativo, né? Esse povo indo chorando para a Babilônia, e Deus falando no coração deles, eu avisei. Eu avisei. É como, por exemplo, né, irmãos? No último dia, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente, mas Deus avisou. Desde os profetas lá atrás, Deus vem avisando, Deus vem falando, mas tem pessoas que não estão dando ouvidos, né? Está brincando. Então, meu irmão, esse povo, eles passaram o que passaram, não foi pela culpa de Deus, não. Eles foram advertidos, eles foram avisados, né? Aí, meu irmão, né, aqueles intrometidos que não sabem, nossa, a Manuelina fica judiando da neta, né? Nossa, o Gilberto vai pegar a vara para poder bater no sobrinho, nossa, fulano, beltrano, mas ninguém sabe o tempo que já estava avisando, ninguém sabe o tempo que já estava falando, ninguém sabe o tempo que, né, já estava advertindo. Então, meu irmão, os intrometidos lá fora, que não conhecem a Bíblia ou não estudam, nossa, que Deus mau, né? Igual esses dias, eu estava lá no bar do meu pai, aí um cara, esse negócio de Deus, se Deus existisse, então por que acontece aquelas coisas lá no Afeganistão, né? Lá em Cabu, meu irmão, eu nem perdi o tempo de explicar nada para ele. Ele não conhece a Bíblia. Eu vou perder tempo. Agora, se ele falasse, então me explica, pastor. Aí era outra coisa. Então eu nem perdi tempo. Aí outro cara começou a falar, começaram a discutir, eu virei minhas costas, saí e entrei para dentro. Então, porque Deus não opera no meio de confusão, né? Então, irmãos, ou seja, eles foram advertidos. Eles sabiam disso, meu irmão, e quantas pessoas já foram advertidas, né, em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação à sua saúde, em relação ao que está vivendo, né, já foram advertidos, já foram orientados, já, meu irmão, e as pessoas não dão ouvido, as pessoas, né, não obedecem, não fazem por onde. Aí depois acontece alguma coisa no casamento, na família, na saúde ou na finança, né, a pessoa vai chorar, aí vai falar, eu te avisei. Né? Aí a avó vai falar, eu te avisei. Aí a mãe vai falar, eu te avisei. Aí o pai vai falar, eu te avisei. Aí o pastor vai falar, eu te avisei. Aí quando a pessoa for chorar para Deus, Deus vai falar, eu te avisei, né? Só que as pessoas, irmãos, infelizmente, não se atentam para isso, né? Ou seja, é advertência, né? Ou seja, eles sabiam disso. Então, eles colheram e eles plantaram. Eles sabiam disso, tá? Então, vamos lá, continua lendo aí. Versículo 12. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. 13. Como será escrito na lei de Moisés? Todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Então, para você ver, meu irmão, que eles estavam passando o que estavam passando, mas eles, irmãos, não suplicaram, não foram buscar Deus. Eles não aplicaram em querer se converter, ou seja, né, meu irmão, está martelando no meu coração essa mensagem de Esaú.
né? Por que Deus amava Jacó e odiava Esaú? Porque Esaú era orgulhoso, Esaú era prepotente, arrogante. Esaú passou o que passou, mas não se arrependeu, não deu o braço a torcer. E por causa disso, meu irmão, né? E por causa disso, Esaú, ele foi odiado por Deus. E o próprio Deus se encarregou, né? De se opor, de se levantar contra Esaú. Se Esaú levantasse alguma coisa, Deus ia lá e derrubava. Se Esaú fizesse alguma coisa, Deus ia lá e derrubava. Para quê? Para que Esaú, ele fosse levado ao arrependimento. Né? Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque às vezes, né, tem pessoas que ela acha que é o demônio, mas muitas das vezes é Deus tratando com ela para que ela possa se arrepender, né? Muitas das vezes é Deus tratando com aquela pessoa para que ela possa se arrepender, né? Então, meu irmão, né, é como, por exemplo, o filho fez algo de errado, aí o pai colocou de castigo. Mas por que o pai colocou de castigo? Né? Para que o filho viesse aprender com o erro e não fazer aquilo novamente, né? Então, né, Deus, ele não foi mal com Esaú. Deus, ele apenas se levantou para que ele pudesse se arrepender, e ele nunca se arrependeu. Esaú nunca se arrependeu. Então, né, muitos estão assim, estão passando o que estão passando e não suplicam a face de Deus, não buscam se arrepender, não buscam pedir, né, perdão, não buscam se aplicar na verdade, prefere viver o que está vivendo, prefere passar o que está passando, mas não muda, não se converte, não se transforma. Quem sabe da minha vida sou eu, pastor não sabe da minha vida, irmão tal não sabe da minha vida, obreiro tal não sabe da minha vida, manda ele cuidar da vida dele, manda ele cuidar dos caminhos dele, manda ele cuidar. Não faça isso, meu irmão, né? Quem está em casa ouvindo a mensagem, né? E os irmãos estão aqui também, nós não podemos fazer isso, irmão, porque eu vou dizer uma coisa para você, a verdade dói, irmãos. A verdade dói. Quando a gente faz alguma coisa de errado, algo do tipo, aí vem uma pessoa e corrige, aí vem a esposa corrige o marido, aí vem o marido corrige a esposa, irmão, dói. Você tem que ouvir, você tem que falar que você está errado, e você tem que ser humilde, muitas das vezes dói, irmãos, né? Então, tem pessoas que estão como esse povo estava, né? Não muda, prefere viver cativo, prefere viver preso, prefere viver escassez, prefere viver uma miséria, prefere viver do que, meu irmão, se arrepender, do que se, né, meu irmão, como por exemplo, né, existe casos, irmão, de pessoas aí que, né, ela prefere viver na miséria do que ir pedir perdão para o pai, do que ir pedir perdão para a mãe, prefere viver na miséria do que se arrepender, do que pedir perdão, do que, né, se redimir. Tem pessoas que estão assim. Vamos trazer para o espiritual. Tem muitas pessoas que estão tratando assim com Deus. Elas acham que está tratando comigo. Elas acham que estão tratando com o pastor Carlos Soares, com o missionário, com o pastor Jair, mas não é. Elas estão tratando com Deus. Nunca mais eu piso pé na igreja. Nunca mais eu sirvo a Deus. Nunca mais. Então elas estão tratando com Deus. Então, meu irmão, enquanto essas pessoas não se redimirem, né, meu irmão, elas preferem viver na miséria, preferem viver com um casamento destruído, com uma família destruída. Elas preferem viver doentes do que, meu irmão, se redimir, do que dar o braço a torcer. Esses dias atrás tinha um amigo pastor atendendo uma pessoa, e até ele pedindo ajuda para nós em oração. Irmãos, eu fiquei mal de ouvir aquele áudio, de ver aquela pessoa falando. Uma pessoa falando assim para esse amigo pastor: olha, pastor, eu estou doente, estou ruim, estou mal, mas eu não volto para a igreja, eu não vou pedir perdão, eu não. Irmão, a pessoa prefere, tipo assim, ir para o inferno do que. E tem pessoas que dizem isso: vou para o inferno, mas eu não perdoo. Vou para o inferno, mas eu não esqueço o passado. Vou para o inferno, mas eu não perdoo esse homem, não perdoo essa mulher. Irmãos, eu fiquei mal. É como, por exemplo, né, é quando uma pessoa ela sai da igreja. Irmão, eu fico mal. Porque se eu tive uma parcela de culpa para aquela pessoa sair, irmãos, né? Então, às vezes, eu prefiro aquela pessoa que sai e ela diz: olha, pastor, eu saí por causa do senhor, eu saí por causa do irmão, eu saí por causa disso. Agora o problema é aquela pessoa: irmão, o que está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, não é nada não, não é nada não. E assim vai, assim vai, assim vai, e você fica sem saber o que está acontecendo. Mas enfim, voltando aqui. Então, irmão, tem pessoas que ela prefere viver assim do que dar o braço terceiro, do que se arrepender, do que pedir perdão, do que voltar atrás. Tem muitas pessoas que estão assim com Deus também.
Então, esse tipo de pessoa, o próprio Deus vai tratar com elas, para que elas possam pedir perdão, para que elas possam se arrepender. E alguns, meu irmão, e algumas dessas pessoas serão tarde. Alguns se arrependerão só no leito de morte. Outros, meu irmão, se arrependerão só quando estiverem em cima de uma cama doente. Outros se arrependerão só quando, enfim. Então, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado. Esse versículo 13 é para nós que somos cristãos, tá? Porque enquanto a pessoa, ela, né, não aceita Deus na sua vida, ela é uma criatura. E quando ela aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela passa a ser filho. Esse versículo 13 é para os filhos, tá? Então, quantas pessoas não se encontram assim, né? Então, vamos lá. Versículo... Pula para o versículo 17 agora. Não, vamos ler o versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartasse a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. 17. Agora, pois, ó Deus nosso, né? Ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faz-lhe resplandecer o teu rosto por amor do Senhor, né? Então, meu irmão, Daniel, ele estava intercedendo, tá? Daniel, ele estava intercedendo por ele e por aquele povo, tá? Então, meu irmão, todo cristão, ele precisa ser um cristão intercessor, né? Ele precisa interceder no nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu vou fazer assim, meu irmão, eu vou parar aqui, porque aqui já entra outro contexto. Aí, se eu entrar aqui, né, vai entrar em outro contexto, pode ficar meio confuso. Então, tá? Como nós estamos fazendo o estudo de Daniel, na quarta-feira a gente volta a estudar. Tem muita coisa ainda aqui nesse versículo 9 para nós estudarmos, tá bom? Então, meu irmão, tanto eu como vocês, vamos ficar no versículo 13, tá? Vamos ficar no versículo 13. Então, vamos aplicar o nosso coração na verdade. Não vamos, meu irmão, ser arrogantes, ser prepotentes, não vamos ser orgulhosos em dizer, né, eu não volto, eu não faço, eu não vou pedir perdão, né, eu prefiro ficar doente, eu prefiro ir para o inferno, eu prefiro, né, morrer dessa forma do que voltar, do que pedir perdão, do que, meu irmão, tem pessoas que ela, meu irmão, não caiu em si, que ela não está lutando contra o pastor, contra a igreja, mas sim contra o próprio Deus. Né? Isso aqui, eu volto a repetir, é para nós cristãos, tá? Quem está em casa cristão assistindo isso aqui. Então, ela está lutando contra o próprio Deus. Então, o próprio Deus vai se encarregar de se levantar contra ela, para que ela possa se arrepender, para que ela possa pedir perdão. Quer dizer que Deus, pastor, vai fazer o mal para essa pessoa? Não, porque Deus, meu irmão, nós temos que entender uma coisa. Pastor, Deus vai colocar essa pessoa numa cama, Deus vai levar essa pessoa a ser doente? Não. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Deus ele zela do espírito e da alma, não do corpo. Deus ele prefere ganhar aquela pessoa do que deixar aquela pessoa ficar e perder a sua salvação. Então, né, Deus ele tem, o nosso Pai, ele tem as suas formas loucas de trabalhar, como a sua própria palavra diz. Então, meu irmão, vamos nos redimir, vamos nos inquebrantar, vamos ser humildes, vamos dar ouvidos a quem, meu irmão, é necessário dar ouvido. Se estamos passando por uma dificuldade, se estamos passando por um dia mau, se estamos passando por um momento difícil, né, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvido aos profetas, ao rei, ao pai, à mãe, né, pedir a Deus a confirmação para que nós venhamos poder sair desse marasmo, do que nós estamos vivendo ou passando, porque o nosso Deus, ele tem muito, meu irmão, a fazer na nossa vida. Para nós finalizarmos, vamos lá, Romanos capítulo 8, eu finalizo aqui, vamos lá, Romanos capítulo 8. E a gente finaliza aqui. Romanos capítulo 8, o versículo é de número 18. Nós finalizamos aqui. Romanos 8, 18. Olha só.
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória em que nós há de se revelar. Todos vocês digam amém. Vamos ler de novo? Porque para mim tenho por certo que as aflições, inquietações, guerras, lutas, tempestades, dia mau, momento difícil deste tempo presente, o que você está passando no presente, você está passando no hoje, tá? Não são para comparar, nada vai se comparar, meu irmão, por aquilo que vai acontecer. Nada vai se comparar. Um dia, meu irmão, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, você vai olhar para trás e você vai respirar bem assim, ó. Tipo assim, eu passei, eu venci, deu certo, eu consegui, eu conquistei, né? Eu passei, deu tudo certo. Nada vai se comparar por aquilo que há de vir, para a glória em que há de ser revelada. Tem muita coisa para acontecer de bom na sua vida, meu irmão, na minha vida e na sua vida, mas para isso nós temos que ser humilde, nos aplicar na verdade e dar ouvidos ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então aplauda bem forte o Senhor Jesus, se coloca de pé. Vamos lá, receba aí a sua água, tá? Receba aí a sua água, no nome do Senhor Jesus. Isso, vamos lá, receba aí a sua água, vamos fazer a nossa oração, amém? Tá bom? Os amigos de casa, Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus.